Agora nós vamos falar a respeito dos usos da linguagem. Na verdade, existem apenas duas formas de usar a linguagem. A primeira, em termos práticos, não é? Quando a gente fala em uso da linguagem, como que eu vou usar as palavras, seria a denotação. O que seria a denotação, ou o que é muito comum em prova eles chamarem de sentido denotativo? É quando você tem uma palavra empregada naquele sentido que já é esperado, que já é previsível, que é o sentido dicionarizado da palavra. Na verdade, também é possível em uma prova a gente encontrar outros nomes para esse sentido denotativo. Eles podem chamar isso de sentido real, próprio ou sentido literal da palavra, ou ainda sentido dicionalizado da palavra. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esses nomes. Por quê? Porque fica parecendo que o sentido dicionalizado é o único que existe, porque ele seria o sentido próprio, real da palavra. Na verdade, eu prefiro pensar que ele é o sentido que se espera, é o sentido dicionalizado, aquele que se espera para a palavra. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase como comprei uma máquina fotográfica nova, essa palavra máquina, ela está no sentido que a gente espera. A máquina como um instrumento feito pelo homem e que vai servir para alguma coisa. Agora, existe uma outra forma da gente usar a língua, que seria o que a gente chama de uso conotativo, ou sentido conotativo, conotação. Primeira vez que isso foi visto foi na parte de literatura. Então, a gente fala que a palavra ela acaba adquirindo um sentido diferenciado, um sentido especial, que ela não tinha antes. Ela também é chamada de sentido literário, exatamente porque a primeira vez que foi percebido foi na literatura, figurado, contextual. Por quê? Porque depende de um contexto, ou metafórico. Por quê? Porque das figuras de linguagem, normalmente é a metáfora que se usa. Se eu falo, por exemplo, aquela mulher é uma máquina de fazer filhos, é claro que agora não é máquina como uma construção humana, não é? Essa palavra máquina ela não está no sentido dicionarizado. Por isso é chamado de sentido também figurado. Agora, não significa que isso apareça só na literatura. Quando você fala assim, aquele cachorro sem vergonha, meu marido é um cachorro. Esse cachorro é um sentido conotativo, não é? Porque não foi usado no sentido que a gente espera dicionalizado. Há muitas palavras que a gente usa dia a dia e que não estão no sentido dicionarizado. Então, a gente também tem que ter um certo cuidado. Quando eles perguntarem sobre sentido denotativo, vocês vão sempre pensar que seria a palavra no sentido dicionalizado dela. Fugiu disso, foi colocado num contexto, numa situação especial para a gente entender, aí vocês vão chamar isso de sentido figurado, ok? Bom, isso pode acontecer tanto na narração, quanto na descrição, na injunção, na dissertação, tudo vai depender muito. Por exemplo, uma dissertação expositiva costuma ter mais palavras denotativas. Uma dissertação chamada de subjetiva, como nós já vimos, costuma ter mais palavras na conotação. Se você pega uma narração, vamos pegar um gênero narrativo, um boletim de ocorrência. Se você pega um BO, ele costuma ter um sentido mais denotativo. Se você pega uma crônica, costuma ser mais conotativo. E assim por diante. Bom, agora, tendo uma noção dos gêneros, dos tipos e dos usos da linguagem, seria interessante a gente começar a falar um pouco das técnicas de leitura. De certa forma, eu já falei um pouco de algumas, especialmente das técnicas de imagem, não é? Os textos que são em imagem. Mas existem outras técnicas que também são interessantes. E, especialmente para a dissertação, é importante que a gente consiga fazer bem o uso da técnica. Bom, a primeira coisa que a gente deve ler num texto é a fonte. Esse é o primeiro passo para fazer uma boa leitura. Normalmente a gente começa do título, não é adequado. Por quê? Se eu pego uma fonte completa, ela vai ter algumas características. Por exemplo, ela vai ter informações essenciais como autor, local de publicação e data. Por que essas três informações podem ser importantes para a minha leitura? Porque antes de ler, se eu pego o autor e eu conheço o autor, eu estou lendo Luiz Fernando Veríssimo, você já sabe que vai esperar a crônica. Eu estou lendo o Fernando Henrique Cardoso, eu já sei que é um político. Então, isso vai fazer diferença para aquilo que eu espero da leitura. Normalmente, se eu conheço o autor, eu já tenho algumas coisas que eu estou esperando dele. Algum tipo de texto especial, alguma coisa que normalmente ele já pede. O local da publicação também vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque, às vezes, uma mesma coisa que você coloca num jornal de grande circulação para classe média, vai ser escrito de uma forma diferente que num jornal de grande circulação feito para a classe mais baixa, não é?
Então, existe isso. Às vezes você tem um jornal ou outro, uma revista ou outra. Eu costumo falar o seguinte, se você tivesse um texto de um profissional da área jurídica, por exemplo, se nós tivéssemos o texto de um especialista na vara de família, se ele fosse publicar esse texto na Veja, ele ia ter um público-alvo de homens e mulheres, mas de várias áreas, né, diferentes. Uma pessoa formada em letras e outra formada em direito poderiam ler o mesmo texto. Então, ele ia ter que fazer uma coisa mais abrangente. Se esse mesmo profissional estivesse escrevendo numa revista como a Consulex, uma revista especializada em área jurídica, aí ele já teria que mudar, porque ele estaria escrevendo só para pessoas da área dele. Então, ele já teria um texto mais voltado para essa área. E até a data na fonte pode fazer diferença. Vamos voltar lá ao nosso exemplo do Fernando Henrique. Se eu estou lendo década de 80, ele é o quê? Década de 80, ele é um sociólogo. Mas se eu estou lendo Fernando Henrique, final da década de 90, é um presidente. Então, até o que ele vai escrever muda. Fazer uma análise boa da fonte nos facilita em muitos sentidos. Então, a fonte, ela é contextual. Ela vai trazer a situação de produção do texto. Quem produziu, para quem produziu, porque você olhando a fonte, você sabe em que local foi publicado, você sabe para quem produziu. Isso tudo é a situação em que o texto foi produzido. Isso vai fazer uma diferença imensa para a gente conseguir entender o que é que a gente está lendo, né? Então, primeira coisa, entender que a fonte é contextual. Segunda coisa, a gente deve refletir sempre, então, qual é esse leitor previsto. Vamos imaginar que eu tivesse um texto com o seguinte título: A importância do exercício após os 30. Para quem que esse texto teria sido escrito? Qualquer pessoa acima dos 30? Homens acima dos 30, mulheres acima dos 30, ou qualquer leitor que tivesse acesso ao texto. Então, vamos imaginar esse exercício. A importância do exercício após os 30. Uma pessoa qualquer poderia ler esse texto? Seria o leitor previsto? Olha, você pode ter uma pessoa de 15 lendo um texto que tem esse título, mas ele não é o público-alvo. Então, qual seria o público-alvo? Homens acima dos 30, mulheres acima dos 30, homens e mulheres, qualquer pessoa acima dos 30? Não. Na verdade, isso depende muito da fonte. A importância da fonte é muito grande. Se você estivesse lendo um texto da Marie Claire, com certeza um título como A Importância do Exercício Após os 30 seria para mulher. Então, tudo isso é importante. Reflita sobre qual o leitor previsto para aquela fonte. Se a fonte for desconhecida, não te ajuda muito, mas se ela for conhecida, ela vai facilitar muito a sua leitura.